Salve, salve, rapaziada. Aqui quem fala é o Heitor. E bom, galera, no vídeo de hoje, mano, eu vou estar ensinando a vocês como tirar o gargalo do 5M, tá, galera? Eu não vou estar trazendo esse tipo de vídeo todo dia, né, todo vídeo, porque senão fica chato, o conteúdo fica o mesmo. Então, eu vou estar mudando aí no próximo vídeo, fechou? Então, galera, vamos sem mais enrolação pro primeiro passo aí da nossa lista, ok? Então, galera, o que vocês vão estar fazendo, mano? O primeiro de tudo, né, no caso. Vocês vão estar apertando na sua tecla aí Ctrl Alt Del. Vão vir no gerenciador de tarefas. Vão vir em. Vai estar assim, ó, o seu gerenciador. Vocês vão apertar para mais detalhes e vir em detalhes, ok? O que vocês vão fazer, galera? Vem lá embaixo e vem em 5M GTA PR, tá? Não esquece, não vai apertar esse aqui ou esse aqui, tá? É 5M GTA PR. Então, o que você vai fazer? Você vai vir em afinidade e é porque eu já tinha feito, né? Vocês vão marcar essa opção aqui e deixar ela sem nada. Fechou? Não vai tirar essa, não vai tirar essa, não vai tirar essa. Vai tirar só essa aqui. Fechou, galera? Então tirou ela, não precisa fazer mais nada. Tirou, é só dar um OK e sair. E também, tá, galera? Tem outra aqui que é definir prioridade, que você vai pôr alta ou acima do normal, ou se você quiser normal, que estava no normal. Então você vai vir em prioridade alta, tá? Que é o que eu recomendo, fechou? Que eu jogo bastante e jogo bem também, tá, galera? Então vamos pro segundo passo da nossa lista, tá, galera? Então o segundo passo vocês vão vir em abrir o local do arquivo, vai vir a application data, vão vir em data. O que vocês vão fazer, galera? Vocês vão excluir esse e esse, tá, galera? Esse Game Storage vocês não vão excluir, tá, galera? Não exclui isso aqui, pelo amor de Deus, tá? Senão vai dar erro aí, vixe, mano, vai dar mó BO, tal. Nem sei o que pode causar, mano, que eu nem quero testar também, tá, galera? Então selecionou esses, os que estão aqui embaixo, e cache, vocês vão dar um deletar, tá? Se vocês tiverem mais, vocês selecionam e só não seleciona esse aqui, se tiver em outro lugar, tá? Vocês vão apertar um delete, o meu não vai deletar, se eu não me engano, porque eu já tinha deletado, aí vai dar um errinho no meu, tá, galera? Mas os de vocês vão dar normal, vai deletar o cache e os outros aplicativos para baixo. Menos o Game Storage, tá, galera? Não exclui isso aqui, pelo amor de Deus, tá, galera? Então, rapaziada, esse foi mais uma dica aí do 5M, tá, galera? Pra vocês, pra tirar o gargalo, aumentar o FPS pra vocês aí, tá, galera? Muito obrigado a todos que compareceram aí no canal, fechou? Tamo junto, é nóis, galera. Muito obrigado. Deixe seu like, se inscreva no canal. E também, galera, deixe dicas aí nos comentários para que vocês querem que eu esteja gravando, fechou? Tamo junto, galera. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Fui!